Você vai ver na edição dessa segunda do Cidade Livre. Corpo de um jovem encontrado no bairro Água Azul. Vazamento de esgoto a céu aberto preocupa moradores do bairro Independente 2. 3 residências foram alvos de bandidos em uma mesma rua no bairro Independente 1. Encontro Nacional da Pastoral da Juventude é marcado por críticas à falta de políticas públicas sociais. Caravanas se mobilizam para o encontro agroecológico do Oeste Paraense, que começa hoje à noite. O Cidade Livre, com outros destaques, começa agora. Boa tarde. Na manhã deste domingo, 2 homens foram encontrados mortos em um ramal no quilômetro 15 da PA 415, estrada que liga as cidades de Altamira e Vitória do Xingu. A polícia acredita em execução. Um morador do travessão Boa Vista, a 15 quilômetros de Altamira, encontrou os 2 corpos jogados no meio do mato e chamou a polícia. Os 2 homens estavam amarrados e tinham marcas de tiro pelo corpo. Eles estavam desaparecidos desde a última sexta-feira. A família de um deles havia postado em redes sociais o desaparecimento da dupla. A Polícia Civil e o IML foram acionados. O local do crime foi inspecionado. Alguns objetos encontrados no chão pela polícia foram encaminhados para a perícia e podem servir como pistas para identificar os acusados. Os moradores do ramal não tinham informações sobre o duplo homicídio. Peritos encontraram cápsulas de arma de fogo pelo chão, próximo aos corpos. Bom, constatamos a presença de 2 corpos do sexo masculino, né? E vítimas provavelmente de arma de fogo, que foram mortas aqui mesmo no local, a 15 metros aqui do ramal Boa Vista. Foram coletados 4 cartuchos, né? Cartuchos não, estojos de arma de fogo 380. E as lesões e demais vestígios que foram observados aqui vão ser avaliados. O corpo vai ser encaminhado para o necrotério do IML e vai ser feita a perícia no local para maiores detalhes sobre o acontecido. Já tem colonização de larvas de inseto, né? Inclusive os 2 encontravam-se os pés e as mãos amarradas, todos os 2. Então trouxeram eles aqui com certeza para fazer a execução deles aqui. Vítimas de execução sumária. Um dos homens foi identificado no local porque estava com os documentos. Era José Amadeus Costa Pinto, de 37 anos. O que a polícia já identificou também é que um carro esteve no local. As marcas dos pneus ficaram evidentes no chão. Depois de realizar a perícia de local de crime, os corpos foram removidos para o IML. A Polícia Civil da cidade de Vitória do Xingu abriu inquérito para investigar o caso e acredita em execução. Hoje, por volta das 9 horas, um morador desse ramal, ele percebeu a presença dos corpos e acionou a Polícia Civil em Vitória. E viemos para cá com o ML e um dos corpos já foi identificado. E tem todas as características de execução no local. Eles foram trazidos para cá e mortos aqui mesmo. Agora a gente observa que os corpos estavam amarrados. Isso, confirma os pés amarrados e as mãos para trás. O que o IML repassou para a Polícia Civil os primeiros levantamentos que foram feitos nos corpos? Segundo o perito que esteve no local, os corpos estão aí de 48 horas para frente. Até o momento foram encontrados 4 estojos de pistola 380. Tudo indica que eles teriam, essas pessoas teriam sido trazidas para cá com vida e executadas aqui. Com certeza, mesmo porque a gente encontrou as sandálias deles e tudo leva a crer que eles vieram andando para cá. Existem marcas também de um veículo aqui, né? Sim, de veículo de médio porte. E hoje cedo, um jovem foi encontrado morto no bairro Água Azul. A morte do rapaz ainda é um mistério para a polícia, que investiga o caso. O corpo foi encontrado aqui na Rua 4 do bairro Água Azul. A vítima foi identificada como Davi. Segundo informações de populares, ouviram disparos por volta das 22 horas da noite deste domingo. Informações também dão conta de que a vítima estaria saindo de uma igreja quando foi abordada por 2 indivíduos. Foram uns 4 tiros. Aí a gente não olhou. Aí quando foi agora pela manhã que a gente soube que era assassinato. E tão perto também, que a gente pensava que não era tão perto. Vocês conheciam a vítima? Não, eles disseram que ele sempre passava aqui na rua. Eu mesmo não lembro dele, não.
No local, Polícia Civil e peritos do ML. Segundo peritos, o corpo estava com parte da face desfigurada. 4 perfurações, né, típicas de ter sido provocada por projéteis de arma de fogo, que atingiram a face direita da cabeça. Com característica de execução, tinha marcas deixadas por efeito secundário do disparo, como zona de tatuagem, zona de pólvora em combusta, típico de tiro bem próximo mesmo. O corpo foi encaminhado para o centro de perícias. O homicídio está sendo investigado pela polícia. Para os moradores do bairro Água Azul, o sentimento é de insegurança, medo com tanta violência e mortes no bairro. Estão matando muitas pessoas aqui perto. Rua 5, Rua 4 está muito violento. Assaltos também, né? Minha casa também já foi invadida 2 vezes. Uma insegurança grande aqui. Todo mundo está dentro de suas casas trancado. Meu comércio mesmo é grade. Trancado é o dia todinho. A gente não abre nem as grades para atender. Com medo. Um fiscal do Ministério da Agricultura de Santarém foi preso acusado de pilotar um avião com mais de 200 quilos de cocaína. A aeronave foi apreendida pela Polícia Militar do Maranhão depois que precisou fazer um pouso de emergência. Nagibe Brito de Aquino, de 53 anos, natural de Belém e também fiscal do Ministério da Agricultura, foi preso acusado de ser o piloto da aeronave apreendida com drogas. Segundo a Polícia Militar, o acusado estaria pilotando um avião que transportava droga da cidade de Altamira, do Pará, para o Maranhão, quando saiu da rota do GPS e ficou sem combustível. 2 pessoas foram presas, o piloto Nagibe Brito de Aquino e o empresário Ângelo Augusto Ribeiro Lopes, que disse ser o dono da droga. Com eles foram encontrados também pouco mais de R$ 1.500 em dinheiro, além de rádios, tablets, celulares e mapas. As polícias civil e militar continuam as investigações sobre a aeronave que transportava droga, que saiu aqui de Altamira e que fez um pouso forçado em Barreiras do Piauí, a 850 quilômetros de Teresina, na tarde de sábado. Até o momento foram contabilizados 210 quilos de cocaína pura e a expectativa é que mais entorpecente seja encontrado. De acordo com o coordenador da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes, pelo depoimento dos 2 presos, mais 200 quilos de droga devem ter sido jogados do avião e estariam em uma zona de mata. O avião tinha capacidade para transportar 6 passageiros. E veja a seguir, residências são alvos de bandidos na Rua Modesto Silva. Vazamento de esgoto a céu aberto preocupa moradores do bairro Independente 1 e começa hoje à noite o encontro agroecológico do Oeste Paraense. Moradores da Rua Modesto Silva, no bairro Independente 1, estão assustados com a audácia dos bandidos. 3 residências da mesma rua foram alvo da criminalidade em noites consecutivas. Em 3 noites consecutivas, os moradores desta rua foram surpreendidos com a ação de bandidos que agem na madrugada. 3 casas, uma ao lado da outra, foram alvos. Os quintais das residências estão sendo invadidos e os bandidos levam tudo o que encontram do lado de fora das residências. Nesta casa, levaram a máquina de lavar da família e uma centrífuga. Levaram também sapatos que estavam do lado de fora da casa e todas as roupas do varal. Agora, o dono do imóvel improvisou o reforço na porta dos fundos. Ele e os vizinhos esperam resposta da polícia para amenizar a situação de furtos na Rua Modesto Silva. Primeira noite que eles entraram na nossa casa, eles arrombaram a porta de trás e entraram com nós tudo dentro de casa. Foram até perto de nós, onde a gente estava dormindo, e levaram o celular do meu esposo, carteira, documento. E saíram levando bastante coisa. E quando foi essa noite de novo, eles voltaram de novo, né? E levaram a máquina agora. A gente fica com medo agora, porque meu esposo já não está conseguindo dormir. E a gente fica com medo até deles entrar, que a gente acha que não é só um, são vários, né? Mais policiamento, mais segurança, né? Porque a gente se sente aí, eles estão, entraram a primeira noite, voltaram ontem, roubaram de novo. São 3 casas seguidas, então alguma coisa eles estão procurando aí fazer nas outras, né? Porque já vieram, já voltaram, agora eles vão caçar mais casas aí para fazer, né? Na casa de Dona Maria, os bandidos levaram um botijão de gás e bicicletas que estavam no quintal. Um botijão, 2 bicicletas e bastante ferramenta.
As famílias pedem urgente por mais rondas ostensivas da Polícia Militar. Aqui na rua Modesto Silva, segundo as famílias que foram alvo de bandidos, não há policiamento ostensivo. E eles pedem que esse trabalho seja realizado por várias vezes e durante a noite, principalmente. Os moradores contaram que esta casa abandonada tem servido de abrigo para bandidos e ela também é usada como passagem de acesso para os quintais das outras residências. Porque a gente mora aqui bastante tempo e agora que essa situação de roubo nas nossas propriedades vem acontecer, entendeu? E esse tempo todo a gente não vê motivo de polícia, não tem a tal da segurança pública, não existe aqui para nós. E isso tudo coopera para isso chegar a acontecer, né? Igual aconteceu para os meus vizinhos, para mim também aconteceu. A Polícia Militar informou que as rondas pelo bairro são rotineiras e têm acontecido normalmente. Um vazamento na tubulação de esgoto está tirando o sossego dos moradores do bairro Jardim Independente 2. Além da imagem da água suja na via, o odor e o perigo de doenças preocupam quem vive no local. O que deveria passar sob o asfalto e nem ser notado por quem caminha sobre a via, agora transborda e espalha sujeira e fedor por quase 2 quarteirões. O esgoto que vaza a céu aberto se mistura aos outros problemas que a rua enfrenta. Ali, no final, a água parada da chuva está se misturando ao esgoto e também aos resíduos que vêm da área de invasão aqui da lagoa. Uma imundície que tem incomodado e irritado bastante quem vive por aqui. A rua Alberto Garcia Soares fica neste ponto da cidade, a 1 quarteirão do estádio municipal e passa atrás da escola SESI, uma das mais conceituadas da cidade. Mas nada disso garantiu que o lugar recebesse obras de saneamento com qualidade. Isso aí foi serviço de gente à toa, porque engenharia não faz um serviço para errar. Engenharia tem que fazer para dar certo. Isso aí não deu certo. Então eu acredito que isso aí não foi falta de responsabilidade. A situação da via impressiona. Metade dela é asfaltada. A outra parte está tomada pela lama e esgoto, que durante todo o ano fica empoçado. Quem precisa usar a via tem que se virar para não se contaminar. O tubo aí que tá vazando aí, dá lava aí. A gente para passar aí, maior luta aí, ó. Agora pode, faz mal. A gente tem que passar correndo aí. A tubulação que está vazando há pelo menos uma semana pertence ao Sistema de Saneamento Básico de Altamira e foi instalada justamente para evitar que os moradores voltassem a ter contato com esse tipo de resíduos. Mas, apesar dos recursos destinados à obra, o trabalho não saiu como esperado e outros pontos da via começam a apresentar o mesmo problema. O dinheiro que foi jogado no mato, o problema é esse, né? Não é nem, se fosse pelo mau cheiro, ainda ia, porque daqui uns dias saía. Mas o dinheiro que foi jogado no mato. A Norte Energia informou que já verificou a situação reportada e está tomando as providências. Já a Prefeitura não respondeu sobre o problema. Hoje à noite acontece no Centro de Formação Betânia uma grande mobilização de caravanas que vão participar do Encontro Agroecológico do Oeste Paraense. O evento é organizado pelo Fundo DEMA, em parceria com outras entidades, e tem como objetivo discutir o fortalecimento das lutas na defesa dos direitos territoriais. A repórter Glice Lima conversou hoje com uma representação do evento. Então, já é logo mais à noite na Betânia o encontro das caravanas de agroecologia, do Oeste Paraense. O evento vai reunir várias pessoas que vão discutir principalmente o fortalecimento da luta das mulheres e dos homens na defesa dos direitos territoriais e bens comuns na Amazônia. Não é isso, Toninha? Aqui ao meu lado a Toninha, que faz parte aqui da FPP. E o evento é organizado pela Fundo DEMA, que tem os parceiros a Prelazia do Xingu e a Fundação Viver, Produzir e Preservar. Vamos falar um pouquinho sobre o objetivo desse encontro aqui na nossa cidade, Toninha. Primeiramente, o objetivo desse encontro, que começa daqui a pouco na Betânia, logo mais às 8 da noite, é no sentido de que é preciso que a Amazônia, sobretudo, os povos dessa região, eles discutam a questão da agroecologia, Nós vivemos numa verdadeira disputa aí com a questão dos defensivos agrícolas, que tem muito agrotóxico. E aqui na nossa região, na Transamazônica do Xingu, nós temos muito exemplo de agroecologia. E nós queremos discutir isso com as pessoas que estão vindo de Santarém, que estão vindo de Rondônia, de outros lugares do Brasil, para dizer que a nossa região tem isso também. Então, eu quero fazer o convite aqui, dizer que nós estamos muito felizes em receber essas pessoas
e dizer que a agroecologia, ela tem tudo a ver com o bem viver das pessoas dessa região, dessa tão rica região do oeste do Pará. Esse encontro dos caravanas acontece hoje à noite, logo mais, lá no Centro de Formação Betânia. E amanhã as caravanas começam a sair, né, para as outras cidades aqui da região. Então, o encontro ele começa, amanhã a gente ainda vai ficar aqui em Altamira até meio-dia, e depois ele segue visitando os projetos bem-sucedidos nesse sentido, e vai até Rurópolis, onde também temos projetos muito importantes, que foram inclusive apoiados pelo Fundo DEMA, que estão dando resultado, e que a gente acredita que sensibilizando as pessoas, para que as pessoas elas cuidem da natureza e cuidem do seu bem viver, e cuidando da natureza, evidentemente que as pessoas viverão melhor. Então, eu agradeço aqui e convido as pessoas que puderem ir lá na Betânia participar conosco nessa noite, serão sempre bem-vindos. Lembrando que toda essa mobilização é para participarem, na verdade, essas caravanas que vão participar do 4º Encontro Nacional, que vai acontecer em Belo Horizonte, dia 31 de maio. E veja depois do intervalo, Câmara dos Deputados lança cartilha ilustrada do ECA e Encontro Nacional da PJ discutiu políticas públicas sociais. Completando 28 anos em 2018, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ganhou uma nova versão pensada para as crianças. A ideia foi proposta pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em Brasília e o material já está à disposição de todos. Demorou, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente ganhou uma cara bem mais adequada ao seu público. A cartilha é a mais nova atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com uma linguagem mais simples e figurativa, o Legislativo tenta levar o maior número possível de informações sobre direitos e órgãos de proteção até os menores. Sempre carrancudo, com aquela cara de sério, com capa dura e muitas páginas, o ECA agora está assim, colorido e divertido. Porque direito é respeito, e respeito é o que garante a alegria das crianças e dos adolescentes. O pavão sai de cima do telhado, deixa esse menino dormir sono sossegado. Aqui dentro estão todas as informações necessárias para que uma criança saiba identificar quando seus direitos estão sendo desrespeitados. Veja, por exemplo, esse quadro. Ele fala sobre uma prática comum hoje em dia, o bullying, que muitas vezes é praticado pelos próprios adolescentes. Aqui, o ECA deixa bem claro que todos têm direito ao respeito. E isso quer dizer que, mesmo sendo uma criança ou um adolescente, o menor tem o dever de respeitar o outro. Há 28 anos era implantado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma inovação na área dos direitos humanos que fez do Brasil um exemplo de respeito aos direitos dos menores. O ECA é dividido em 2 livros. O primeiro trata sobre os direitos fundamentais à pessoa em desenvolvimento. O segundo fala sobre os órgãos e procedimentos protetivos. A ideia de ilustrar uma cartilha do ECA foi bem recebida por profissionais que atuam junto a esse público. E eles garantem, o resultado será benéfico para todos. No caso práticas de crianças, foi muito boa a ideia, né? A criança gosta muito de desenho e precisa-se de uma coisa mais dinâmica para atender crianças e adolescentes. Olha só, hoje em dia o mundo mudou, né? As crianças mexem na tecnologia, né? Tem que acompanhar essa evolução também. Defensor do Estatuto da Criança e do Adolescente, Adilton explica que o ECA é um documento universal que balizou projetos em todo o mundo e trouxe mais segurança para os menores, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade. Segundo ele, criticar o ECA seria uma falta de conhecimento sobre os direitos humanos. As pessoas elas confundem demais o sentido do ECA, né? A população acha que o ECA é para defender crianças ou adolescentes que cometeram alguma infração, como eu já ouvi muita gente falar, né, que é para passar a mão na cabeça dos adolescentes. Na verdade, quando se criou o ECA, não foi com essa intenção, né? Foi uma intenção, pelo contrário, uma intenção de proteger os adolescentes de situações extremas de violência, que nós sabemos que acontecem em muitos lares brasileiros, né? Muitas crianças sofrem não somente violência, sofrem exploração sexual, crianças e adolescentes, sofrem abuso sexual, crianças e adolescentes,
sofrem exploração no trabalho infantil. Então, o ECA ele veio nesse sentido. Lançada em meados de 2017, a cartilha pode ser adquirida por qualquer pessoa e já está sendo distribuída nas escolas de todo o país. O endereço eletrônico para baixar a cartilha é www.plenarinho.leg.br. O Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, que aconteceu entre os dias 7 a 15 de janeiro em Rio Branco, no Acre, marcou o calendário de atividades para 2018, envolvendo a Pastoral da Juventude de todo o país. Muitos jovens aqui do Pará e da Prelazia do Xingu estiveram no encontro, que teve como pano de fundo a insegurança e a falta de políticas públicas sociais em todo o país. Em 2017, a população ficou assustada com a violência extrema nos estados da região norte. Acre e Pará despontaram com índices alarmantes, uma violência seletiva que afeta negros, pobres, mulheres e, principalmente, os jovens. Com idades entre 17 e 25 anos, os jovens foram as principais vítimas do crime em 2017. Homicídios, suicídios, atropelamentos, conflitos ligados ao tráfico de drogas. O crime se voltou para a juventude, que sem alternativas palpáveis, em cidades pequenas como Altamira, acabaram sendo atraídos para a morte. Nós lançamos a campanha nacional, de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. A nossa atual sociedade há um feminicídio enorme, as mulheres são vistas como menos, e aí é uma sociedade patriarcal e machista. Então, a gente, com esse lançamento, o primeiro passo é desconstruir o machismo, que os homens comecem a se desconstruir. E a Pastoral da Juventude lança essa campanha, que é um clamor das mulheres, não somente da Pastoral da Juventude, mas é um clamor das mulheres do Brasil e do mundo, que haja equidade, que aconteça a igualdade e que não exista a questão da opressão do gênero, mas que todos nós somos homens e mulheres, filhos e filhas de Deus. Foi diante desse cenário que a capital do Acre, a cidade de Rio Branco, recebeu quase 500 jovens brasileiros para o 12º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude. Eram jovens vindos de todos os cantos do Brasil, e cada um trazendo um pouquinho das suas experiências, das suas partilhas para celebrar. E aqui do estado do Pará e do Amapá, que compreende o nosso regional, éramos uma delegação de 53 pessoas, a segunda maior delegação. Então foi uma festa muito bonita. Durante o encontro, os jovens participaram de diversas mesas e debates com diferentes assuntos, temas polêmicos, mas também assuntos do cotidiano, que levaram a juventude a refletir sobre seu papel nas comunidades e também na pastoral. O local escolhido para o encontro, segundo a coordenação do evento, foi proposital, uma quebra de paradigmas sobre as distâncias, as populações e a região norte. Foi um momento muito oportuno, da gente sair dos grandes centros e começar a visitar as periferias do nosso Brasil. O Acre, até pela região amazônica, é sempre um estado muito afastado, então, e a gente tem como excluído, é o canto do Brasil. Então a PJ do Brasil ela vai visitar esse canto e com o tema do Chai, essa metade de mim que habita em você, a gente reconhece Cristo no outro, e aproveita para juntar no Acre e fazer a festa do bem-viver que vem da seiva da vida. Focada na evangelização e na conscientização de jovens, a Pastoral da Juventude faz um trabalho de formiguinha. Oferece um espaço de crescimento profundo no Evangelho, convivência pastoral e o espaço de encontro. Beber da mística do bem-viver é partilhar dons, é reconhecer o outro e acolher o diferente. É olhar Cristo jovem e libertador em todo mundo. Então, foi muito bonito ter essa mística do bem-viver, foi muito gratificante, Foi muito bonito ver a celebração mesmo dos povos. E nós encerramos aqui esta edição. Uma ótima segunda-feira e até amanhã.